Meus queridos, em pé como nós estamos, abra a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Oséias. Oséias vem depois do livro de Daniel. Daniel precede o livro de Ezequiel, que precede o livro de Jeremias e Isaías. Vem depois do livro de Salmos. Qualquer coisa vai lá no índice, e no índice você vai encontrar ali o profeta Oséias. Oséias é um livro de um romance de Deus para com o seu povo. É um livro que mostra, meus amados, e declara perdão. Interessante que Deus manda o profeta procurar uma prostituta. Diz para ele casar-se com a prostituta. Casa-se com a prostituta, tem um filho. Mas o filho não é filho do profeta. Depois, gera mais outro filho. E assim o profeta é casado com uma prostituta. E aí vai declarar o amor de Deus, o perdão de Deus, assim como o profeta perdoou a sua esposa e recebeu de volta. Deus estava trazendo uma mensagem para Israel, que é uma mensagem de perdão, que é uma mensagem de estar com os braços abertos para receber. Eu digo, meus amados, esse é o grande amor de Deus. Eu digo assim, a gente não conhece a Deus totalmente, porque Deus é tão grande. Se eu perguntar assim, você conhece o Rio Grande do Sul? Se, claro, eu sou gaúcho, pastor. Não, você não conhece o Rio Grande do Sul. Há uma cidade hoje que eu estava lendo sobre ela, eu digo, meu Deus, eu nem sabia que tinha cidade. Então você não conhece. A minha cidade mesmo, onde eu nasci, eu não conheço totalmente. A cidade onde eu me criei, Santo Antônio da Patrulha, eu não conheço totalmente a cidade, muito menos o estado. Porque o estado é grande, o estado do Rio Grande do Sul. O Brasil é enorme. Eu digo, bom, se eu não conheço o Rio Grande do Sul, porque é grande demais, imagina conhecer o nosso Deus. Amém? Dá para entender, captar a mensagem? Então nós precisamos conhecer o nosso Deus, porque Ele é grande. Amém? Diga graças a Deus. Nosso Deus é grande. Oséias capítulo 6, versículo 3. Nós estamos, alguns domingos, compartilhando e ministrando sobre uma igreja irresistível. Há alguns domingos nós estamos seguindo nesta temática, a respeito de uma igreja irresistível. E aí nós estamos falando quais são as características de uma igreja irresistível. Quando eu falo igreja, eu estou a reprisar novamente, não é um prédio. Não é um prédio. Eu estou falando, somos. Quando o Senhor Jesus disse, aonde tiver 2 ou 3 reunidos ali, eu estarei no meio deles. É uma igreja. Amém? Então os nossos apriscos é uma igreja, onde tem pastoreio, cuidado, zelo. Amém? E visando crescimento espiritual de todos ali. Então nós somos igreja. E como nós nos tornarmos uma igreja para Deus irresistível. Não é a igreja se tornar uma igreja irresistível para a comunidade, embora sendo nós igreja irresistível, consequentemente, seremos para a comunidade também uma igreja irresistível. Mas como nós nos tornarmos pessoas irresistíveis para Deus. Amém? Tudo bem? Vamos lá então. Oséias capítulo 6, verso 3, diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá sobre nós como chuvas de inverno, como chuvas de primavera, que regam a terra. Até aqui podemos sentar. Deus abençoe, e que Deus fale profundamente ao teu coração. Que tudo aquilo que o inimigo tenta bloquear para você não receber, em nome de Jesus caia por terra, amém? E que você receba tudo aquilo que Deus tem preparado, o banquete que Ele tem preparado para a tua vida, e depositar e derramar sobre o teu coração. Que nós venhamos hoje com sede de Deus, sede de receber de Deus, aquilo que Deus quer trazer, aquilo que Deus quer fazer, o que Ele quer realizar, amém? Ele é o médico, nós estamos na sala de cirurgia, e nós não vamos dizer, doutor faz isso, doutor faz aquilo, não, deixa o doutor fazer o que ele quiser, sabe o que vai fazer, amém? Então nós estamos na mão dele, então deixa ele fazer, deixa ele falar, o que ele quiser conosco, o que ele quiser ministrar sobre a nossa vida,
porque Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Outra tradução diz assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como alva será a sua saída, e Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Martim Lutero, ele lia a Bíblia todos os dias. E ele dizia o seguinte, que ele precisava ler a Bíblia todo dia, porque o que ele leu no dia anterior, ele já tinha esquecido. Então ele tinha que todo dia estar lendo e meditando, para continuar a aprender de Deus, e saber o propósito que Deus tem para com a vida. E meus amados, uma das características que nós trazemos hoje, de uma igreja irresistível, é uma igreja que está sempre aprendendo. Uma das características que Deus quer ver, enxergar, perceber na nossa vida, é o ato e é o fato de estarmos sempre aprendendo. Se nós olharmos para o Senhor Jesus, Lucas capítulo 2, versículo 52, o último versículo do capítulo 2, vai dizer o seguinte, que crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus crescia. Sempre Jesus crescia. É um processo de um crescimento contínuo, constante e que não para. Jesus crescia em graça e estatura diante de Deus e também diante dos homens. Também nós vamos encontrar em Lucas 2,46, aos 12 anos, Jesus estava onde quando seus pais o procuravam e não o encontravam. A Bíblia diz que eles foram encontrar Jesus com 12 anos, adolescência, entre os mestres, entre os doutores da lei, da escritura, e Jesus estava fazendo o que ali? Jesus estava brincando com um videogame, Jesus estava brincando com alguma coisa. Não. A Bíblia diz que ele estava entre os doutores da lei, os que entendiam das escrituras. A Bíblia diz que Jesus estava ali, no meio deles, ouvindo eles, prestando atenção. Jesus estava ali aprendendo. E não somente Jesus estava ouvindo e aprendendo, mas Jesus estava perguntando. É o que o texto sagrado nos diz, interrogando-os. Interrogando, perguntando, inquirindo, querendo saber mais. O que fez de Jesus e faz de Jesus algo que o pai o amou, porque por causa da dedicação do filho, no quesito de querer aprender mais e querer saber mais. Essa característica que Deus vê em nós e Deus ama na nossa vida, esse desejo de estar sempre querendo aprender. Dizem que quando nós paramos de aprender, nós paramos também de viver. Porque uma das coisas que dá prazer para viver é o seguinte, está aprendendo. Quando uma pessoa já chega o seguinte, já sei tudo. Eu não preciso que ninguém mais me ensine. Não, tem mais a aprender. O rapaz se formou na faculdade. Está formado. Chegou o dia da diplomação, aquela festa da formatura, e ele está contente, alegre, feliz, porque ele conseguiu e agora é um graduado. Só que, se ele resolver focar a sua área profissional de uma maneira mais restrita, ele vai fazer uma especialização em uma área. Ele vai começar a desenvolver uma tese, ele vai fazer um pós-graduação naquela área. E ele vai estudar. E ele vai descobrir que naquela área tem muita coisa ainda a aprender. E aí ele conseguiu fazer um pós-graduação. De repente ele faz até um outro pós-graduação próximo daquela área para aprender mais. Aí depois, diz, não, eu quero fazer um mestrado. E ele dedica mais um tempo da vida dele estudando e trabalhando em cima de uma tese do seu mestrado. E aí ele vai escrever lá 200 e tantas páginas da tese do seu mestrado. Aí de repente agora ele termina o mestrado e vai fazer um doutorado. E aí vai mais de 500 páginas. E ele pesquisa. E ele avança. Meus amados, a dimensão do nosso Deus é tão grande,
que não dá para a gente se acomodar com o que a gente sabe. Não, mas isso é para os teólogos, pastores. É para os... Não, irmãos, nós somos filhos de Deus e nós precisamos conhecer mais o Senhor. Tanto que a convocação, conheçamos ao Senhor. É o convite do profeta, vamos conhecer a Deus. Ah, mas eu sei, Deus é bom. Você não sabe nada. A gente acha, Deus, irmãos, não é só bom, Deus é justo. A Bíblia diz o seguinte, que nós não temos que temer os homens que podem matar o nosso corpo. Eles temam a Deus, que pode tanto matar o corpo de vocês, como pegar vocês e colocar vocês no inferno. Opa, não, mas Deus é bom, Deus não vai me colocar no inferno. Digo para vocês, se não sabem, não é o diabo que vai levar ninguém para o inferno. Deus que vai colocar as pessoas no inferno. Desculpa, mas como assim? Mas Deus é bom, como é que Deus vai fazer isso? Irmãos, Deus é bom, mas Deus é justo. Até mesmo com o diabo, Deus é justo. Quando o diabo, em certo momento, foi inquirido, quando Deus viste o meu servo Jó, como ele é temente, viste o meu servo Jó, como ele se desvia de todo o mal, e o diabo se via, mas também tu dá tudo para ele, tu dá um monte de presente para ele, tu cerca ele de coisas boas e de bênçãos, quem é que não vai te adorar assim? Qualquer pessoa na vida vai adorar, tu dá de tudo, tu dá do bom e do melhor. Sabe o que aconteceu? Está sendo colocado em xeque que as pessoas amam a Deus, adoram a Deus, porque Deus dá bênção. Porque assim, se Deus não dá, então ninguém ama a Deus. Deus não, então vamos fazer um teste. Na realidade, o livro de Jó é um conflito entre o diabo e Deus. O livro ele revela a origem também e vai explicar a origem do sofrimento do ser humano. E aí está colocado em xeque a justiça de Deus. O diabo está dizendo o seguinte, ninguém te adora pelo que tu é. As pessoas te adoram pelo que tu dá para elas. Deus, então tá, vamos fazer um teste. Parece que houve uma aposta no céu. E aí Deus dá permissão para o diabo vai, tira tudo que já tem. Tirou tudo num dia só. O diabo, para arrasar com a tua vida, só precisa de um dia. Precisa uma vida inteira. Para acabar com você, é num dia só. O diabo só não acabou com você, porque Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um propósito com você. A Bíblia diz que o diabo não pode tocar, porque nós temos, meus amados, de Deus, uma preservação divina. Enquanto Deus tem um plano conosco, eu digo assim, nós somos imortais. Há 15 anos atrás, eu caí do telhado, bati com a cabeça na quina de uma pia de marmorite, rachei a cabeça, fiquei 11 dias na CTI, quebrei 3 costelas, fraturei mais 3, uma clavícula quebrou, rompeu, colou errado, inclusive, vocês percebem que eu ando meio torto? Não estou torto assim. E uma vértebra minha, achatou. Eu cheguei aqui, depois de 11 dias, com a cabeça raspada, magro, aliás, magro sempre fui. Mas eu não morri. Porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Eu digo, nós somos imortais, enquanto Deus tem um plano, enquanto Deus tem um propósito. Eu digo, meus queridos, que aí nós não conhecemos Deus ainda. Nós temos que conhecê-lo mais e mais. Cada dia porque Ele é grande, amém? Deus é tão grande, nós precisamos conhecê-lo. Então, meus queridos, sempre nós vamos aprender, e quando a gente para de aprender, para de viver. A vida se torna chata, porque não aprende mais. Eu digo, tem fases na vida que a gente está sempre aprendendo. Até dizem que as crianças, nas fases iniciais da vida, é excelente ela para aprender algum instrumento musical, aprender um segundo idioma. A criança tem uma captação, um poder assim extraordinário de percepção e aprendizagem. Quando ele chega na fase da adolescência, eles são fera para aprender o esporte, né? O crescimento, desenvolvimento, formação do corpo. Sempre tem fase na vida que é de aprendizagem, de crescimento. E aqui quando nós vamos ler Osés capítulo 6, verso 3,
nós vamos extrair algumas coisas que são muito preciosas. Quando conhecemos ao Senhor e esforçamos-nos por conhecê-lo. Então eu entendo o seguinte, que nós precisamos buscar conhecimento, ele é necessário, ele é importante. Nós precisamos, meus amados, entender também que exige uma demanda de persistência, porque diz o seguinte o texto, nos esforcemos, precisa haver esforço, eu preciso me mexer para isto, e buscar, meu Deus, buscarmos conhecimento para também influenciar a nossa geração. Quando eu digo assim que uma igreja que ela é irresistível para Deus, é quando uma igreja ela está apaixonada por conhecer mais e mais e por aprender mais e mais, porque não se esgota. E a primeira coisa que eu compartilho com vocês aqui, o primeiro tópico desta mensagem, é necessário estar sempre aprendendo. Como disse, quando a gente para de aprender, para de viver. Não tem mais o que aprender. Terminou, a vida se torna chata. Observe que o autor da carta, Oséias 6, ele diz o seguinte, conheçamos. No original, a palavra conheçamos, a palavra yadá, que significa conhecer, entender, certo? E como é que a gente vai conhecer a Deus? Eu digo assim, a gente conhece através de relacionamento. Você quer conhecer uma pessoa? É se relacionar com aquela pessoa. Se relacionar com as virtudes e se relacionar com os defeitos. Você não conhece uma pessoa porque passou por ela, boa tarde, boa noite, boa noite. Não é assim. Eu parei 5 minutos e conversei com um rapaz ali na parada, olha, conheço tudo da vida dele. Não, você não conhece tudo da vida dele. Aliás, quando a gente namora, não conhece nada. É quando casa, convive. 24 horas por dia. 30 dias, 31 dias por mês, 365 dias por ano. É que a gente vai convivendo e a gente vai conhecer realmente. E nem totalmente, porque tem coisas no cônjuge que só Deus é quem conhece. E nós não conhecemos de maneira total. Mas eu digo que para conhecer, gente, amados, nós precisamos ter relacionamento. Precisamos relacionamento e ter experiência de vida com essa pessoa. Eu digo que é vital nós termos experiência com Deus, amém? Se eu colocar aqui para você, conta a tua experiência com Deus. Todo dia, toda semana buscar uma nova experiência com Deus. Eu não quero viver somente das experiências do meu passado, ou contar experiência de outros, ou contar bênção de outros, ou contar da conversão dos outros. Eu tenho que contar da minha vida, o meu relacionamento com Deus. É isso, meus amados, que faz do Evangelho ser vivo para nós e vivo em nós, contar das nossas experiências de quebrantamento diante de Deus, de oração, de guerra espiritual, de batalha espiritual, de busca intensa com Deus. Porque nós temos um adversário que luta contra nós e tenta destruir o propósito, o plano que Deus tem sobre a nossa vida. E a maneira que o inimigo trabalha para destruir é tentar nos separar de Deus. Exatamente a estratégia de Balaão. Deus disse para Balaão, não adianta querer fazer feitiço, macumba contra o povo de Deus, não adianta rogar praga contra eles, não adianta fazer nenhuma profecia contra eles, porque a Bíblia diz o seguinte, que não há encantamento contra Israel. Não existe bruxaria, não existe nada de mal contra Israel, porque Deus estava protegendo Israel. Não tem como fazer com que uma maldição pegue sobre Israel, porque Deus é por Israel. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual foi a estratégia de Balaão? Fazer com que Deus ficasse contra o povo. Que Deus ficasse contra Israel. A única maneira de vencer. E exatamente o que eles fizeram. Botou Israel a pecar contra Deus, para que Deus então se irasse contra e Deus então parasse de os abençoar. Aí os inimigos então de maneira tão estratégica pudessem romper e acabar com Israel. Meus amados, essa é a estratégia do inimigo. Eu digo que se nós pecamos, ok? Nós abandonamos Deus. É como o filho pródigo se afastou do pai, perdeu a proteção, a cobertura, o cuidado, o zelo do pai. O pai não pôde fazer nada, a vida do filho foi uma desgraça. Quando a gente perde proteção, quando a gente perde o cuidado, quando a gente perde a cobertura da parte de Deus sobre a nossa vida ela está desguarnecida. Aí o inimigo faz
o que Ele quiser, porque não temos a proteção de Deus. Para termos a proteção de Deus, nós precisamos andar com Ele. Então, qual é a maneira? Se nós abandonarmos a Deus por causa do pecado, preferimos o pecado da nossa vida, nós vamos estar abrindo guarda para haver uma grande destruição. Meus amados, é preciso na nossa caminhada, na nossa vida, conhecermos mais a Deus. E digo, não tem como você estudar Deus e conhecer Deus. Eu vou conhecer Deus, eu vou marcar um encontro com Deus. Deus, dia tal, hora tal. Senhor, conta um pouco da tua vida, conta os teus problemas, Deus. Não é assim. Como é que eu vou conhecer a Deus? Pergunta para a pessoa abençoada do teu lado, Adia, como é que a gente conhece a Deus? Como que se conhece Deus? De maneira inexplicável, tão grande. Meus amados, a gente estuda Deus, não estuda Deus. A gente estuda, sabe o quê? O agir de Deus. Como Deus age. Nós olhamos para o seu amor, a sua maneira de amar. Nós olhamos para a sua lei, para a sua palavra, para conhecer o nosso Deus. Nós não estudamos Deus, mas estudamos o seu agir, a sua maneira de agir, a sua maneira de atuar, de fazer e realizar. Nós estudamos a sua palavra, ok? Por isso, pois fazendo isso, na realidade, nós vamos estar realmente conhecendo Ele. E vendo quem nós somos. Sem Ele, como é que é a minha vida? Eu digo, minha vida sem Jesus é uma desgraça só. A tua vida sem Jesus é uma desgraça só. E às vezes a pessoa, mas Deus está comigo. Não, nem sempre Deus está com a gente. Nem sempre Deus está conosco. Às vezes nós não queremos Deus. Porque nós queremos seguir a nossa vida. Nós queremos seguir o nosso coração. E a Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. Nosso coração. Eu vou levar a minha vida pelo meu coração. Não faça isso. Vai pela palavra do Senhor. Amém? Deixa Deus te dirigir. Se Deus estiver te guiando, Deus estiver dirigindo, a tua vida... Mas deixa o teu coração te dirigir para ver no que vai dar, no que vai sobrar. Meus amados, temamos ao Senhor. Conhecemos mais o Senhor, a sua palavra santa, o seu caráter. E vamos conhecer, meus amados, mais e mais dele. Então é preciso sempre nós estarmos esperando, confiando, aprendendo mais dele, porque nós precisamos dele, amém? Ok? Precisamos e necessitamos dele. E nós precisamos ser uma igreja irresistível, que está sempre, sempre aprendendo. Não nos conformar com o que nós já sabemos, É preciso melhorar, é preciso evoluir, é preciso constantemente estar aprendendo, e não achar que nós já chegamos ao máximo do desenvolvimento, da nossa capacidade de entendimento, Na psicologia se utiliza a palavra cognição ou cognitivo. Cognitivo, é a aquisição do conhecimento, a captação do conhecimento, seja através dos 5 órgãos de sentidos, E cognição é a forma como o cérebro percebe esse mundo de informações e processa para o seu andar e até mesmo se defender. Okay? E nós somos seres constantemente em aperfeiçoamento. Okay? O nosso treinamento de aperfeiçoamento começa na terra e só termina no céu, quando a nossa vida termina e acaba. Mas constantemente nós estamos em aprendizado. A Bíblia diz em Filipenses 1:6, diz o seguinte, que aquele que começou em nós, começou em você, começou na tua vida uma boa obra, a Bíblia diz que ele é fiel para completar, amém? Ou seja, ele não completou ainda, mas nós estamos num processo pela qual Deus está nos formando, Deus está trabalhando, Deus está agindo, amém? Às vezes são situações, lutas, dificuldades, Deus está agindo, Deus está no controle, Deus está no controle de todas as coisas. Observe que a gente faz coisa errada por falta de conhecimento. Vai a criança ali com um prego na tomada, ela não sabe que vai dar choque, e que pode morrer eletrocutada. Agora um adulto não vai chegar na tomada, eu acho que essa tomada está entupida, vou desentupir com um prego. Não faz isso, você sabe que dá choque. Você sabe o perigo. Você não vai encostar o dedo numa cerca elétrica, tomar ali milhares de volts ali, de choque, para quê? Você sabe que vai doer. Então o perigo nos leva a agir com entendimento. Chama-se conhecimento. Conhecimento faz nos evitar de sofrer, ok?
Então Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, antes de ser um apóstolo, ele era um perseguidor da igreja. O que fazia dele ser um perseguidor ferrenho contra o evangelho, contra Jesus, contra a igreja? Falta de conhecimento. Ele não conhecia. Ele achava que estava agindo certo, mas estava agindo totalmente errado. Um dia, ele tem um encontro com Jesus, Jesus se revela para ele e faz a pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Diz ele: quem tu és, Senhor? Ele não conhecia, ele não tinha conhecimento. Se eu sou Jesus a quem tu persegue, na realidade ele estava perseguindo a igreja. E Jesus: por que tu me persegue? E quando se persegue a igreja, está se perseguindo o Senhor Jesus. Falar nisso, daqui a 8 dias, nós temos audiência contra, vizinhança nossa que botou aqui, um dos vizinhos botou a igreja na justiça por causa de barulho. Meu Deus, o barulho que nós fizemos é o melhor som que pode existir no céu e no planeta. Louvor a Deus, adorando o Senhor. Então, queridos, nós se levantar contra a igreja, se levanta contra Deus. Em nome de Jesus, sei que a causa está ganha, amém? E às vezes também são processos a qual Deus está empurrando a igreja de uma vez, para nós nos mudarmos. Por isso fico muito feliz com a equipe que Deus coloca, a equipe pastoral, se reuniram, organizaram com relação às ofertas, para nós cobrir o quanto antes aquele prédio lá, para nós já começar a migrarmos para lá, amém? Pois tem o piso, mas o piso é café pequeno, perto do telhado, que está há 21 anos fechado aquilo lá, todas as telhas são apodrecidas totalmente, O investimento é alto, mas graças a Deus, através do galeto, das ofertas que já entraram, que eles explicaram, o parcelamento, como faz ali, o valor que cada um quer dar, e eu fico tão feliz, irmãos, pela mobilização dessa amada igreja. Os galetos foi assim de uma maneira extraordinária, o resultado foi excelente, graças a Deus, os irmãos que doaram para comprar o frango, enfim, toda a mobilização da igreja, o bazar que foi feito, a venda de sobremesa, de pudim, tudo mais, e cantinas, e as ofertas que foram entrando já, com esse propósito no cartão, irmãos, já alcançamos 24% do valor que nós precisávamos, em uma semana. A campanha recém foi lançada há uma semana atrás. E entrou 24% de todo o valor que nós precisamos. Eu digo assim: Deus está nisso. Amém? Deus está nisso. Irmãos, às vezes as pessoas fazem as coisas erradas por falta de entendimento. Como aquela história daquele moço caminhando na praia, de repente ele encontrou um saquinho, um saco, e juntou aquele saco que estava cheio de pedras. Umas pedras coloridas, brilhantes. E aí viu aquilo e jogou no mar, jogou bem longe, tchum. Pegou a segunda pedra e jogou também, tchum. E foi jogando, e jogando mais longe que ele podia, e caminhando na praia e jogando fora. De repente sobrou só uma. Eu não vou botar essa fora, vou para casa, vou levar para casa. Levou. Um dia passou um conhecido lá e olhou, disse: cara, onde que tu conseguiu isso aqui? Isso eu encontrei lá na praia, jogado lá. Cara, isso aqui é diamante, isso aqui vale muito. Cara, tu tá com muito, que dê as outras pedras. Ih, botei tudo fora. Por quê, meus amados? Falta de conhecimento, falta de entendimento. As pessoas sofrem, padecem, por falta de conhecimento. A Bíblia fala, aliás, tem uma outra história de um homem que comprou uma velha casa e começou a limpeza, tirando tralha, tirando móveis antigos, e de repente ele encontra lá um instrumento de som, um violino. Ele foi lá no brinco e vendeu por troco de banana, não deu por nada aquilo lá. Na realidade, aquele violino era um Stradivarius, uma relíquia no mundo, que vale horrores de caro. Ele não sabia o que era, perdeu de ganhar muito. Ou como outro também, que acho que uns 70 anos atrás, aproximadamente, 70 anos, por aí, 70 anos atrás, ou menos até, um moço lá na Palestina perdeu uma das suas cabras e saiu a procurar e procurar. De repente ele estava lá, olhou uma caverna, ele disse: não, mas acho que o animal não deve estar lá, porque é meio difícil de subir, mas eu vou ver se não está lá. Gritou, chamou, pegou uma pedra e jogou. Quando jogou, deu plaque, um estouro, uma coisa quebrada. Ué, o que tem lá que quebrou? Ele chegou lá naquela caverna, encontrou um vaso, aliás, vários vasos. Ele pegou o mais bonito, foi lá e vendeu num brick dentro da cidade. Vendeu dentro daquele vaso
tinha um rolo, material já se deteriorando, de papiro, um material assim, se deteriorando. Ele vendeu. Nisso passou um estudante das escrituras, olhou aquele material e viu que o material muito antigo, disse, meu Deus, isso aqui vale muito, porque é antigo. E ele levou para o seu professor, e disse, professor, o que é esse material? Ele disse, isso aqui é uns escritos do Antigo Testamento. Ele eu comprei, paguei R$20, $20. O Beduíno vendeu lá por 5 dólares, por, digamos assim, por $20. Quando o professor olhou aquilo ali, levou para um arqueólogo, fizeram teste de carbono e detectou que aquilo ali tinha mais de 2.000 anos de existência. E aí descobriu, meus amados, que é um material hoje que não tem preço. Não existe preço, está no Museu de Jerusalém, no Museu do Livro, certo? Que é os materiais, que inclusive tem o rolo todo do livro de Isaías, uma relíquia. O rapaz não sabia. Se soubesse, aquele rapaz estava rico, podre de rico. O que às vezes as pessoas sofrem? Falta de conhecimento. E é preciso sempre estar aprendendo, ok? Segundo ponto desta mensagem, o conhecimento de Deus, meus amados, nos enriquece. A Bíblia diz isso, já fazendo menção ao que eu contei a respeito, né? Mas tem um texto lá em 2 Crônicas, capítulo 17, que eu faço menção honrosa a um rei de Israel, entre tantos reis, aliás, de Judá, que no seu 3º ano, a Bíblia diz que ele preparou 15 homens, 5 para viajarem por todo Judá e ensinar a lei, porque o povo não sabia da lei, não sabia a Bíblia, não sabia as escrituras. E ele preparou mais 10 também para ir junto com esses, pela cidade de Judá, para ensinar a palavra de Deus. O que aconteceu, amados? O povo entendeu a palavra de Deus, houve um despertamento espiritual, houve um avivamento. Despertamento, esse avivamento, pelo povo buscar a Deus, começaram a prosperar, as coisas começaram a melhorar. Porque quando a gente começa a Deus, a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Meus amados, o voltar de Deus para a vida daquela pessoa. Você olha a vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida de Jacó, a vida de José, tudo ia bem, porque eles buscavam a Deus. Não tem como, se Deus é o meu amigo, eu sou amigo de Deus, eu busco mais a Ele, Deus começa a inclinar sobre a minha vida o seu favor, a sua benevolência e principalmente a sua misericórdia. A graça de Deus vem sobre a minha vida, as bênçãos me seguem. É o que a Bíblia vai nos dizer lá em Deuteronômio capítulo 28, a respeito das bênçãos e a respeito das maldições. Quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, consertando o nosso caminho, Deus é favorável a nós. O que aconteceu com esse povo, meus amados? O conhecimento de Deus começou a gerar prosperidade no reino de Josafá. A nação começou a prosperar. As coisas começaram a melhorar. Ao contrário, meus amados, que a falta de conhecimento de Deus traz destruição. Onde está isso, pastor? No mesmo livro que nós estamos fazendo e compartilhando essa palavra. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A causa da destruição é a falta de conhecimento. Porque vem a destruição conforme o texto. Conforme o texto, a destruição vem pela falta de conhecimento. As pessoas se distanciam de Deus porque se distanciam da palavra, que gera conhecimento. A palavra de Deus gera conhecimento, conhecimento gera temor, e temor gera a sabedoria. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio, é o começo, é o início, é o start da sabedoria. Se tem sabedoria, tudo vai bem. A pessoa sabe resolver os problemas, sabe negociar, sabe fazer, sabe organizar, sabe ter uma vida organizada por questão de sabedoria. Sabe prever o mercado, sabe prever todas as coisas por causa de sabedoria. Meus amados, se aproximar de Deus, buscar o Senhor, buscar a sua palavra, é gerar sabedoria. E nós precisamos de sabedoria, ok? E isso vai gerar enriquecimento e favor de Deus. Terceiro ponto dessa mensagem. O conhecimento que nós recebemos
nós devemos passar, devemos transmitir. Há um texto no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10, que eu digo assim, é trágico. É trágico por quê? Porque a Bíblia diz que nasceu um povo, veio uma geração que não conhecia. Aí eu digo assim, tá, eles não conheciam a Deus. Por quê? Eles eram os filhos de israelitas. Eles eram os descendentes dos hebreus. Os hebreus, os israelitas, eles viram maravilhas no deserto. Eles viram o mar vermelho se abrir. Eles olharam, observaram o que aconteceu com a nação do Egito, como Deus dizimou, estragou e destruiu aquela nação por causa dos seus erros e por causa da sua injustiça social e moral. Só que eles não contaram para a geração seguinte. Eles não apresentaram a Deus. Eu digo a mesma coisa, irmãos, como igreja, nós precisamos passar aquilo que nós recebemos. O apóstolo Paulo diz o seguinte: aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Como igreja, nós somos igreja, uma igreja irresistível, ela passa o conhecimento que sabe. Mas pastor, eu não conheço quase nada. Mas passa a tua experiência que você tem com Deus. Passa a experiência, passa aquilo que você está aprendendo. Hoje nós temos na igreja, são mais de 100 discipuladores que passaram por um treinamento. Nós temos vários líderes de aprisco, que temos vários que estão agora no TLA, amém? Fazendo uma renovação, aprendendo mais, para passar mais, estar mais bem preparados. Meus amados, conhecimento a gente passa, conhecimento a respeito de Deus. A Bíblia diz assim, veio uma geração que não conhecia o Senhor, porque o conhecimento da geração anterior não passou para a seguinte. Você quer ter uma fé mais fortalecida? Passe e compartilhe. De quando você lê uma coisa, você leu, quem sabe você até esquece. Quando você leu, viu, de maneira visual, você aprende mais. Mas você quer aprender mais, o que você aprendeu, transmita para outro. Passa para outro. Porque aí você vai conhecer mais ainda. Eu digo, isso é gerar, irmãos, mais conhecimento. E esse é o propósito que Deus tem para conosco. E nós nos tornamos uma igreja irresistível quando nós passamos aquilo que nós já recebemos, aquilo que nós já aprendemos. Amém? Quarto ponto dessa mensagem, a respeito de nós sermos uma igreja que está sempre aprendendo. Aprenda com quem vive. Não é aprender com qualquer um. Não é apenas passar teoria. Passar vida. Nós ensinamos com a nossa vida. Até eu gosto muito da expressão, não sei quem foi que disse isso, não lembro. Mas diz o seguinte, que nós, cristão, será a única Bíblia que as pessoas que não creem em Deus vão ler. Eles nunca vão pegar a Bíblia e vão ler a Bíblia, mas eles vão ler a vida. Eles vão ler a nossa vida. Eles vão ler o nosso testemunho. Então, a grande importância é saber assim, aprenda com quem vive. Não é com quem apenas é teórico, porque de teórico o mundo está cheio, mas não vivem aquilo que pregam. Não vivem aquilo que dizem que creem. Certo? Então é aprender com quem vive. Aprenda com quem tenha conhecimento e tenha também vida. Jesus disse o seguinte: ai dos escribas e dos fariseus, porque eles atam pesados fardos e colocam sobre os outros, mas nem com um dedo eles ajudam, eles carregam nada. Eu digo, então cuidado. Alguém bate na sua porta para dar um estudo bíblico, para te oferecer, quem sabe vai ensinar você uma heresia, vai ensinar alguma coisa que é antibíblico, vai ensinar você alguma coisa que é oriundo de alguma seita, e aí você vai estar recebendo informação errada, você vai receber informação, instrução equivocada, fora da interpretação conforme a Bíblia nos ensina. Cuidado com quem você aprende. Tem que ser pessoa que tenha uma vida com Deus. Tem que ser alguém que dê exemplo de vida. E, meus amados, que venhamos fugir de qualquer tipo de acomodação, porque a acomodação vai gerar estagnação. E o que Deus quer ver na nossa vida é nós crescer, é nós aprendermos, mas nós aprender com quem vive o Evangelho de maneira autêntica. Ok? Quinto ponto da mensagem. Isso aqui é top. E eu sei que esse aqui você vai guardar. Aprenda sempre.
Uma coisa que Deus ama e nos torna uma igreja irresistível, está sempre aprendendo. Mas aprenda com seus erros. Digo, nada marca tanto a nossa vida quanto os nossos erros, quanto as nossas falhas. Todos nós erramos. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. Os nossos erros são os melhores mestres que nós temos, porque nos ensinam lições que dói. Nós devemos aprender, meus amados, com os nossos erros. Os nossos erros nos marcam. Os nossos erros nos machucam, nos ferem. Os nossos erros nos causam vergonha. Nossos erros nos tornarão mais sábios. Grandes homens de Deus também erraram. Se nós olhar para a vida de Moisés, o grande profeta de Israel, ele errou. A Bíblia diz que ele desceu do monte depois de um grande encontro com Deus, um grande culto, que ele viu a glória de Deus, a glória que é a glória visível, ele viu. E a Bíblia diz que ele desceu do monte, ele ficou irritado. Isso que a Bíblia diz que ele é o homem mais manso da face da terra. A Bíblia diz que ele pegou as tábuas e ele quebrou. Se irritou de ver a idolatria do povo. Errou. Não só isso, anos atrás, ele assassinou uma pessoa. Ele que escreve, não matarás, o mandamento de Deus, ele matou uma pessoa, foi um assassino. Ele estava procurado pela polícia do Egito. E ele foge, ele dá no pé. Ele tem marcas de erro na sua vida. E eu digo que quem não tem, eu digo, é fácil o ser humano estar apontando, acusando o erro dos outros, quando tem erros piores ainda. Tem erros maiores ainda. Davi, a Bíblia menciona o rei Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, mas Davi errou, gente. O cara foi assassino. O cara foi um adúltero. Eu digo assim, Davi era um cara sem vergonha, malandro, mas Deus amava esse cara. Eu vejo o grande amor de Deus, que nos ama, porque a gente falha, a gente peca, mas Ele tem um grande amor para conosco, por isso que Ele já não nos acabou com a nossa vida, porque a Bíblia diz que Ele dá chance, Ele dá oportunidade para que a gente se arrependa, abandone o pecado, corra para Ele, volte para Ele. Deus não nos quer ver na lama, Deus não nos quer ver na sujeira. Deus quer que nós saiamos correndo do pecado e corramos para os seus braços, voltar para Ele, estar nele, guardado nele, protegido nele. Meus amados, precisamos conhecer mais de Deus. Olha, aquele a quem Jesus chamou para consolidar os seus irmãos, que é Pedro, apóstolo Pedro, tão falado. A Bíblia diz que colocavam os enfermos, os doentes na rua, para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro se projetasse para que as pessoas fossem curadas, usado com sinais, com maravilhas e prodígios. Mas esse homem Pedro, ele falhou na vida, ele errou também, ele negou Jesus, ele disse que não conhecia Jesus. Foi ele que puxou da espada para matar um cara. O cara tirou a cabeça assim, acertou, só tirou o canto da orelha, mas arrancou a orelha de alguém. Era alguém impetuoso. Mas Jesus amou Pedro. Jesus perdoa Pedro, ele errou. Meus amados, nós olharmos a vida de Paulo, um homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. E a Bíblia diz que Paulo, ele chega um momento, ele escreve lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, ele diz o seguinte: amados, não desprezem profecias, mas um dia ele desprezou uma profecia lá atrás, quando Ágabo pega o cinto dele, amarra e diz: olha, assim vamos fazer com o dono desse cinto, em Jerusalém. Pois Paulo desprezou, ele disse: eu vou para Jerusalém, estou pronto até para morrer, e foi preso. Dali em diante ele fica praticamente só em prisão o resto da vida dele, quase que o tempo da vida dele é na prisão, desprezou a profecia. Aí agora ele vai dizer: irmãos, não despreza profecia. Eu digo, a gente aprende com os nossos erros. Paulo aprendeu com os erros. Davi aprendeu com os erros. Moisés aprendeu com os seus erros. Eu aprendo com os meus erros. Preciso aprender cada vez mais com os meus erros. Cada um de nós precisamos aprender com os nossos erros. São professores, são mestres nossos. Eu digo que somos uma igreja irresistível a Deus quando nós estamos assim dispostos para aprender. Pior é quando já
não preciso aprender. Não. Outro ponto da mensagem, aprenda com o erro dos outros também. Não é só com os meus. Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Ele não vai cometer aquele erro dos outros. A gente fica esperto. A gente fica ligado. Nós ficamos antenados. Meus amados, o livro de Crônicas, por exemplo, ele é escrito para aprender com o erro dos outros. Se você for ler o livro de os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, você vai ler o livro de Josué, Juízes, e já emendar 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Aí você vai ler o livro de Crônicas, mas parece que eu já li isso. Mas isso aqui já foi lido. Na realidade, Crônicas é uma repetição, é um resumo, né, do início da Bíblia. E aí depois ele é o resumo contado por uma outra ótica, uma outra visão, por um outro lado. O livro de 1º e 2º Reis, aliás, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, que na realidade na Bíblia hebraica é um livro só. Nosso é 4 tomos, é 4 volumes. Mas na Bíblia hebraica é um livro só. Certo? Tanto que ele é continuação. Primeira Samuel, 2ª Samuel é continuação. 1º Reis é continuação de Samuel. Segundo Reis é continuação de 1º Reis. É um resumo. Então, o livro de Crônicas, ele é contando o seguinte, olha, apontando e mostrando o erro dos outros. Só apontando o erro que os reis fizeram, que eles cometeram, e a consequência que gerou naqueles erros deles. Eu digo, agora, esse povo que foi escrito o livro de Crônicas, é um povo que passou pela Babilônia durante 70 anos de exílio, e agora estão retornando para a terra prometida, estavam em outras nações, retornam para a terra prometida, e agora esse livro é escrito para esse povo que voltou. E aí sempre apontando, aconteceu isso por causa da idolatria. Eles sofreram isso por causa da idolatria. Aí agora esse povo que volta do exílio, e agora lê o livro de Crônicas, nunca mais, eles têm nenhum tipo de ídolo. Israel foi curado totalmente da idolatria de séculos. Mas o livro de Crônicas vai nos ensinar a respeito do erro dos outros. Que é um livro de avivamento, é um livro de despertamento. Eu digo, a gente tem que aprender também com o erro dos outros. A gente aprende com os nossos, de maneira marcante, forte, mas a gente aprende também com o erro dos outros. 7º ponto da mensagem. Pior inimigo, meus amados, de nós aprender, o orgulho. Orgulho, pior inimigo, que não nos permite aprender. Por causa da soberba, arrogância, atrapalha. Uma pessoa soberba diz, eu já sei, não precisa me ensinar não. Mas tem alguma coisa, eu digo, até uma criança tem a nos ensinar. Tanto é, eu provo para vocês, biblicamente, que Jesus chama uma criança e diz para toda aquela multidão, o seguinte, ó, se vocês não se tornar como esta criança, vocês não podem entrar no reino de Deus. Opa, então tem que estudar essa criança. O que ela tem que eu não tenho? O que ela faz que eu não faço? O que falta na minha vida que tem nessa criança? E aí Jesus aprende com as crianças. Aliás, Jesus diz o seguinte, temos que aprender até com pardal. Olhem os pardais, observem os pardais. Eles não semeiam, eles não plantam. Contudo, o vosso Pai Celestial cuida deles. Mostra o cuidado de Deus com os animais. Com as aves que nem valor tem, nem valor comercial não tem. Então diz que nós temos que aprender com coisas pequenas. Aliás, as maiores lições da vida estão nas pequenas coisas. Meus amados, temos que aprender. Eu acho tão lindo, uma coisa que eu mais admiro dentro do trabalho da igreja, é quando um obreiro recém-novinho está começando a vida ministerial e vai pregar pela primeira vez. E fica todo nervoso, preocupado. Não que a gente não fique, mas é sempre uma missão tão grande de entregar e compartilhar um recado de Deus ao coração, como homem de Deus abençoando vocês. Mas eu digo, meus queridos, o seguinte, é tão lindo ver alguém que está começando, e você parar ali, você anotar algumas riquezas que Deus ministrou ao coração daquele jovem, aquele novo obreiro, e ele está ministrando.
dentro da simplicidade dele, mas Deus está usando a vida dele com graça, com unção, com poder. Eu digo, a gente tem muito a aprender, e é uma das coisas que eu tenho alegria. Eu digo, essa igreja me traz muita alegria, porque os obreiros estão aqui, meus amados, são preciosos, são usados pelo Senhor. Tão lindo de ver os obreiros sendo usados por Deus, nossos líderes de aprisco, discipuladores sendo usados por Deus, e dispostos também a aprender e receber. Nós somos obreiros mais velhos, nós estamos ali a receber, a sermos alimentados espiritualmente, receber o recado de Deus através daquela vida, daquele vaso, é algo extraordinário. A Bíblia nos diz, meus amados, Provérbios 11:14, diz que quando há sábia direção, quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros, há segurança. Provérbios 15:22 diz, onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelece. Eu acho tão precioso, porque quem escreveu o livro de Provérbios foi um homem que a Bíblia menciona o mais sábio do mundo. Diz que antes dele e depois dele nunca houve um homem semelhante, o homem mais sábio, Salomão. Acho tão interessante que esse homem tão sábio, ele tinha conselheiros. Ele tinha pessoas que orientavam e direcionavam ele nas escolhas e nas decisões. O homem mais sábio do mundo, Salomão. Onde é que diz que ele tem conselheiros? Quando ele morre, o seu filho assume o trono. O nome do seu filho é Roboão. Chega as pessoas de Israel, os homens, representantes da nação, e chegam em Roboão, filho de Salomão, o homem mais sábio do mundo, e diz assim, olha, nós viemos aqui falar contigo para pedir clemência, porque o pai trouxe sobre nós muitos impostos, e é difícil de sobreviver com essa carga tributária. Diz ele, nós viemos pedir que baixe esses impostos, diminua os impostos. Aí a Bíblia diz o seguinte, que ele diz, olha, voltem daqui a alguns dias e eu vou dar a resposta para vocês. A Bíblia diz que ele vai tomar conselho com os conselheiros do seu pai. Então Salomão tinha conselheiros. Os que eram conselheiros de Salomão, dão o conselho para o filho de Salomão, que é Roboão, e diz o seguinte, olha, se você atender o povo, se você escutar o povo, e você baixar os impostos, o coração deles vão estar unido contigo. Tu vai conseguir fazer uma boa administração, um bom governo. Baixa o imposto. A Bíblia diz que ele foi ouvir os colegas dele, os amigos dele. Os amigos lá de jogar bola no campinho, mais, reuniu aquela moçada e pegou o conselho deles. O que vocês acham? Olha, os caras vieram aqui se chorar para mim e pedir para baixar os impostos. Os conselheiros do meu pai disseram para baixar, porque daí eles vão estar comigo. E aí os caras, não vai nessa onda, rapaz, você não vai pegar. Eles vão estar sempre te dominando, vão estar sempre te chorando. Diz o seguinte, olha, eu vou aumentar os impostos. Tá bom, os caras vieram, está aí o que decidiu? Não, está decidido, ó, nós vamos aumentar os impostos. Tá bom. Houve, irmãos, uma ruptura geográfica e política em Israel, porque dividiu a nação. Separou as tribos do norte, 10 tribos, e separou as tribos do sul. Dividiu. É como se dividisse o país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um pedaço de Santa Catarina, e o resto do Brasil se dividiu, ficou 2 governos. Ele perdeu muito povo. Ele perdeu um enorme, gigantesco de um exército. Ele perdeu uma gigantesca de uma arrecadação. Por quê? Ele foi através de não aceitou o conselho dos outros. Meus amados, orgulho no coração, orgulho na sua alma, não se deixou aprender. E eu vejo que a Bíblia menciona, dando honra ao rei Salomão, que era o homem mais sábio, mas esse homem mais sábio, ele tinha conselheiros. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E nós precisamos aprender, ok? Tendo coração humilde para receber ensinamento. 8º ponto da mensagem, aprender demanda persistência. O texto vai dizer ali, prossigamos em conhecer.
Não é apenas conhecer, vamos continuar prosseguindo. Vamos persistir. Oséias vai dizer isso no versículo e vai dar sequência. E a NVI, na nova versão internacional, fica ainda mais compreensível quando diz o seguinte: esforcemo-nos por conhecer. Aprender, irmãos, demanda persistência. Buscar conhecimento demanda a nossa parte persistência. É perseverar, é ir até o fim, é ser constante, ok? Ainda mais nos dias de hoje que nós vivemos, que é um tempo corrido, que é um tempo intenso, ok? Mas na sequência do texto, aí Deus vai dizer o seguinte: por causa dessa persistência em me conhecer, o Senhor vai dizer o seguinte, ó, então eu vou ser com vocês, eu estarei com vocês. Deus estava dando uma dica, meus amados, que estaria para abençoar, mas eles precisariam persistência. Quantas pessoas, o que falta na sua vida é persistência? Como a gente diz, aprendi do pastor Danilo Figueira, ele diz o seguinte, que muitas pessoas têm iniciativa, o que lhes falta é acabativa, é continuar e terminar aquilo que começou. Tudo na vida a gente precisa levar até o fim. Jesus começou boa obra, e a Bíblia diz que Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou. Nós estamos em obras, Ele está trabalhando na nossa vida, Ele está agindo em nós, Ele está operando em nós, Ele começou a obra, mas Ele vai terminar, amém? Em nome de Jesus. Então vamos persistir até o fim. Não vamos nos conformar, mas vamos em frente em nome do Senhor Jesus. O próximo ponto, aprender promove mudança e crescimento. Meus amados, quando a gente aprende, coisas vão sendo mudadas. Isso vai gerando crescimento. Se nós olharmos o texto de Oséias, diz, como alva é a sua vinda é certa. Meus amados, aprender promove mudança. No original bíblico, a expressão como alva, no hebraico é a palavra keshachar, que significa conforme a busca. Diz como alva é certo, ou seja, como o amanhecer do dia é certo. Amanhecer fala do quê? Amanhecer fala de mudança. O dia tem 24 horas, aonde a noite passa e com ela vem a escuridão, mas chega o amanhecer. A ausência de luz, vem o medo, vem o cansaço, vem a acomodação, mas um novo dia começa. Um novo dia vai iniciando. Às vezes a noite foi difícil, às vezes foi complicado, algum momento na vida passou por dificuldade, parece que nada via, nada enxergava. Mas a Bíblia diz como certo é a sua vinda. Como certo é, meus amados, o sol vai iluminar de novo. Vai começar um novo dia. Mudança vai chegar. A gente vai dar uma virada por cima. Nós vamos vencer. Nós vamos triunfar. Nós vamos chegar lá. Amém? Mas é preciso, meus amados, aprender. E quando a gente aprende, mudanças acontecem. Eu aprendi, mas não mudou nada. Então não aprendeu. A gente tem que repetir de ano. Quantas pessoas estão na escola de Deus? Ainda não passou de fase. Continua lá no prezinho. O escritor de Hebreus diz assim, ó, vocês ainda têm que estar recebendo o beabá, porque vocês não aprenderam ainda. Eu não posso dar para vocês um alimento mais forte, mais pesado, porque vocês não cresceram ainda. Mas, meus amados, quando a gente cresce em Deus, a gente muda. Aqueles pecadinhos que cometia, não vai cometer mais. Aquelas falhas que cometia, não vai cometer mais, porque cresceu. Mas tem pessoas que parece que elas encolhem, parece que elas regridem. Estava agora na 8ª série, agora tem que passar para a 7ª. Da 7ª tem que passar para a 6ª. E assim vai. Desaprendeu. Não evoluiu. Mas quando, meus amados, a gente aprende, vai gerar mudança, amém? E eu profetizo que Deus vai gerar mudança sobre a tua vida. Deus vai gerar mudança sobre a tua casa. Deus vai gerar mudança sobre o teu lar, amém? Você não vai ser mais o mesmo, amém? Porque conhecimento vai gerar mudança. E mudança é aquilo que Deus está fazendo em nós, amém? Mudança é aquilo que Deus está fazendo numa igreja irresistível, amém? Que Deus nos abençoe. Último ponto dessa mensagem, penúltimo na realidade. Aprender por meio de sofrimento. Acho que uma das coisas que mais nos ensina, realmente é o sofrimento. Eu falei num dos tópicos que a gente aprende com os nossos erros. Os erros são decisões. Mas o sofrimento não é decisão. Sofri. Eu passei por um mau bocado. Quem já não passou por um momento difícil? O salmista, ele vai dizer a seguinte expressão: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum.
eu sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Meus amados, todos nós passamos por sofrimento e por angústia. O salmista, ele escrevendo no Salmo 119, versículo 71, ele diz o seguinte: foi-me bom ter sido afligido. Outra versão diz o seguinte: foi-me bom ter passado por aflição. Diz, como assim, pastor? Ninguém vai dizer, foi bom. Foi bom eu ter sofrido isso, foi bom eu ter sido logrado, foi bom eu ter sido demitido, foi bom eu ter recebido essa situação dessa doença aqui, essa coisa que não tem, médicos que não tem cura, tem que conviver pro resto da minha vida. Assim, o autor do Salmo 119, 71, ele está conjugando no passado. Foi bom ter passado. Lá na frente ele viu que foi bom. Porque geralmente a dor, o momento que a gente passa, a gente não diz que é bom. Depois que passa, a gente aprende. E aqui o salmista diz o seguinte: foi bom ter passado pelo sofrimento, porque aprendeu. Eu digo, meus amados, que o sofrimento que a gente passa nos ensina muito. Hebreus capítulo 12, verso 7 também vai dizer: se suportais a disciplina, Deus vos trata como filho. Pois que filho há que o pai não disciplina, não corrige. Mas se vocês estão sem disciplina, a qual todos são participantes, sois então filhos ilegítimos e não filhos. Uma outra tradução diz assim: filhos bastardo. Bastardo é aquele filho que é gerado fora do casamento, não foi gerado dentro do casamento. E ele diz assim, que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Que Deus trata com a gente no sofrimento, mas para nos ensinar. Deus não dá um laço. Deus não dá um laço como punição. Eu digo que o laço, a surra, o castigo, ele é para ensinar, ele é pedagógico. Ele não é apenas alguma coisa repreensiva. Uma cadeia, por exemplo, uma prisão, ela não é nada pedagógico. Não ensina nada. O que ensina? Só está coibindo a pessoa de viver na sociedade. Mas o que ensina? Eu digo, mas o tratamento de Deus ensina. Ensina muito mais que uma penitenciária. Tem coisas que a gente não aprende no ouvir. Tem coisas que a gente não aprende porque alguém me aconselhou. Tem coisas que eu não aprendo vendo o erro dos outros. Tem coisas que eu não aprendo com os meus erros. Aí Deus vem para dar uma tratada na minha vida. E se Deus trata, é porque Deus está me promovendo. Eu digo que a aflição na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, é promoção. Deus está agindo para nos aperfeiçoar, para nos ensinar. O sofrimento, meus amados, traz fortalecimento espiritual. Também nos torna mais humano. Tem pessoas que parecem que eles não são humanos. Parece que estão acima de tudo, de todos. Humilha um, pisa em cima do outro. Ele é o cara. Ele nunca erra, ele nunca falha. Sempre culpa os outros. Eu aprendi, ainda criança, minha professora dizia o seguinte. Não sei se foi lá na terceira, quarta série, ela disse assim, olha, quando você aponta para alguém, o erro de alguém, você está apontando para a pessoa, está apontando um para Deus, para o céu, e está apontando 3 dedos contra você. Meus amados, quando a gente sofre, a gente começa a se perguntar, o que eu errei? O que eu falhei? A gente começa a se examinar mais. Nós começamos a enxergar mais, com um olhar mais humano. Quando a gente nunca sofre, a gente é capaz até de julgar, está sofrendo porque fez alguma coisa errada. Está padecendo porque aprontou coisa errada, agora está pagando. Não. O justo sofre e ele não fez nada. O justo padece, ele não fez nada. Se é assim, então Jesus fez muita coisa errada. Porque olha o que Jesus sofreu. O que ele padeceu. Mas a Bíblia diz em Isaías 53 que não víamos nele crime algum. Então não é por agir errado. Mas Deus trata com a gente. Deus permite para nos melhorar. A gente se torna mais humano. Parece que quando a gente passa por provação, parece que a gente cria alma na nossa vida. Diz que tem pessoas que são desalmadas, parece que elas não são humanas. São cruéis. Nunca passou por aquilo ali. Uma pessoa que passou fome na vida, sabe o que é passar fome. E alguém pede um pedaço de pão, ele vai lá e dá.
porque ele passou fome. Tem pessoas que são assim com a mão fechada, não ajudam ninguém, porque nunca passou necessidade. Quando a gente passou, a gente não quer que ninguém passe. Quem já passou frio na vida, não quer que ninguém passe frio. Quem já sentiu assim os pés congelados já, que nem circulação passava por ali, sabe que quer sentir frio nos pés, e ele, se ele puder, ele dá meia para todo mundo, porque ele não quer que ninguém sofra o que ele sofreu. Alguns anos atrás, vários anos atrás, eu desembarquei na cidade de Giruá. Era umas 3 e pouca da madrugada. Eu ia pregar na igreja que ficava na rua, acho que 18 de novembro, de madrugada. Desembarquei na rodoviária, fui procurando e procurando. Gente, foi a noite mais gelada da minha vida. Eu caminhava procurando a rua e não tinha para quem perguntar. Cidade do interior, ninguém na rua. E eu procurava e os pés estavam congelados. Eu não aguentava mais de tanta dor nos pés, por causa do frio. Até que eu voltei para a rodoviária e disse para o taxista, por favor, me leve em tal endereço. Eu não queria pegar táxi, o dinheiro era muito curto, muito curto. E eu cheguei, irmãos, o que eu sofri. E frio naquela noite. E eu chego lá naquela casinha, pastor, uma igreja pequena, pequena mesmo. Quando eu digo pequena, ela era mais ou menos um pouquinho depois daquela caixa de som ali, e vinha mais ou menos só até aqui. O pastor morava numa casinha de madeira, eu acredito que era 5,40 por 2,70. Ele, a sua esposa e o netinho dormindo na cama. E eu chego cansado, com sono, com fome e os pés gelados. E não tinha uma segunda cama. Aquele casal saiu da cama naquela noite fria e deram a cama para mim dormir. Digo, gente, tem alma. Tem uns que não têm, porque nunca passaram por isso. Meus amados, às vezes nós passamos por sofrimentos para aprender um pouquinho. Então, não reclama. Quando vier um tipo de luta, de prova sobre a tua vida, Deus está te aperfeiçoando. Deus está nos melhorando. Há perdas que vêm para ganho. Há males que nos melhoram, nos depuram, nos santificam até mais. Há pessoas que às vezes estão padecendo, até chegar o momento da prova. Quando chega o momento, diz, olha, deu, agora pronto, já está passado. Pode passar ele, já passou, já aprendeu com a luta e já passou com a prova. Mas tem vezes, amados, que Deus vai deixando, e vai deixando, até a gente aprender. Até o nosso coração se quebrantar de maneira total. Meus amados, o apóstolo Paulo passou por isso. Passou por prova. A Bíblia mesmo diz que a gente aprende mais na casa do luto do que na casa onde tem banquete. Nossa vida nós aprendemos muito mais com luto do que numa casa com grandes festas e grande banquete. Nossa vida é um aprendizado. E quando nós ansiamos e queremos aprender, nós nos tornamos irresistíveis para Deus. Amém? O apóstolo Paulo, meus amados, ele foi aperfeiçoado em Deus. Chegou um momento que ele passou por uma enfermidade, e a Bíblia diz o seguinte, que ele orou a Deus. E a Bíblia diz que ele orou 3 vezes a Deus. E Deus respondeu para ele, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Alguns tentam descobrir assim que enfermidade era de Paulo. Uns dizem que era os olhos, uns que era uma doença. Eu li uma vez também uma outra interpretação, que eram obreiros que ele tinha, que estavam sendo uma pedra no sapato dele. E que ele estava pedindo para Deus, na realidade, que aqueles obreiros parassem de incomodar aquela perseguição que estavam fazendo contra ele. Mas importa, Deus não respondeu. Porque, meus amados, Deus estava permitindo ainda o sofrimento vir sobre a vida dele, e aí depois ele vai explicar na sequência, que é para que ele não se orgulhasse, é para que ele não se ensoberbecesse, e aí Deus vai responder, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu entro no último ponto, e nós vamos orar. Aprenda a confiar em Jesus.
Precisamos aprender, meus amados. A nossa vida é um aprendizado. E Deus quer nos conduzir, Deus quer nos levar para nós sermos uma igreja irresistível, confiar plenamente no Senhor Jesus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais confiar em Deus, menos eu tenho que confiar na minha força. Há pessoas que confiam muito na sua força, muito na sua capacidade, mas confiam tão pouco em Deus. E nós precisamos confiar no Senhor. À medida que mais eu conheço Ele, mais eu vou confiar nele, menos eu vou ficar desesperado, porque eu sei que o meu socorro vem, eu sei que Ele é meu socorro, eu sei que Ele é meu ajudador, e eu sei que Ele não falha. Pode todo mundo falhar, Deus não falha. Pode todas as estruturas desmoronar, Ele é o meu braço forte, nele eu estarei firmado. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei abalado, porque eu estou confiando no Senhor. Em quem nós confiamos, amados, vai mostrar se estamos abalados ou não. Que você se torne, seja uma pessoa inabalável. Conheçamos mais o Senhor. E a gente vai dizer: pode vir o que vier, não tem problema, eu estou firmado no Senhor, eu estou firmado na rocha. O salmista aqui diz: Ele colocou os meus pés sobre a rocha, e é firmado nele que nós vamos vencer. Amém? E atraindo a bênção dele sobre a nossa vida, através de uma confiança que nós temos nele. Quanto mais você conhecer o Senhor Jesus, mais você vai confiar nele. O problema é que muitas pessoas não confiam totalmente nele, porque não conhece ele o suficiente. Não conhece ele o suficiente. Você não conhece nem o teu bairro direito, muito menos a tua cidade, que se falará do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Deus é muito maior. Precisamos conhecer ele. Ele é muito grande. Vamos conhecer o seu amor. Vamos entregar totalmente nos seus braços. Vamos nos lançar totalmente nele, porque ele não falha. Ele nunca falhou. Ele não perde batalha, ele nunca perdeu batalha. Por que vai perder a tua causa, a tua batalha? A tua vida tem que estar na mão de Deus. Você precisa confiar nele. Meus amados, nós não confiamos quando nós não conhecemos, ou conhecemos parcial. Confie totalmente no Senhor. Confie totalmente no seu amor. Eu digo: Deus dá conta. Ele consegue dar conta do teu problema. Ele consegue. Ele já me resolveu muitas coisas. E eu não sigo ele por causa daquilo que ele me dá. Eu não sigo por aquilo que ele fez. Eu preciso conhecer muito dele ainda. E eu quero conhecê-lo mais e mais. Ter mais intimidade com ele, buscá-lo mais, orar mais, ler mais a sua palavra, meditar mais na sua palavra, buscar profundidade no relacionamento com Deus, para nos tornar inabaláveis. Que Deus te torne uma rocha inabalável, e pessoas possam se firmar na tua vida. Que você seja uma bênção na vida de muitos, porque nós vamos sacudir essa cidade. Nós vamos sacudir em nome do Senhor Jesus. Deus quer usar a sua vida. Você está vivo hoje porque Deus tem um plano, Deus tem um projeto na tua vida. Amém? E você vai abalar muitas pessoas em nome de Jesus. Amém?